Neste capítulo 3, nós vamos tratar de semântica. Semântica é a parte da gramática que se preocupa com o significado das palavras. Então, as relações semânticas são relações de significado. Quanto à semântica, existem palavras sinônimas, palavras parônimas, palavras homônimas e palavras antônimas. Pela ordem que nós apresentamos aqui, vamos falar das palavras sinônimas, das palavras antônimas, das palavras parônimas e das palavras homônimas. Começando pelo conceito de semântica, que é a parte da gramática que se ocupa do significado das palavras. Então, existem palavras que são sinônimas, palavras antônimas, palavras parônimas e palavras homônimas. Palavras sinônimas são aquelas que apresentam sentido igual ou semelhante. É muito difícil haver, na língua portuguesa, palavras com o mesmo sentido. Às vezes as palavras apresentam relação semântica de sinonímia, ou seja, palavras que têm um sentido igual ou semelhante. Por exemplo, intemerato. Intemerato significa puro, íntegro, incorrupto, ao passo que caótico significa confuso. Então, são palavras sinônimas. Sinônimo de caótico, confuso. Sinônimo de intemerato é puro, íntegro, incorrupto. Palavras antônimas são palavras que apresentam significação oposta, sentido oposto. Relação semântica de antonímia implica dizer oposição de sentido. Por exemplo, intemerato, que significa puro, íntegro, o antônimo é corrupto, né? Então, se intemerato significa puro, íntegro, intemerato, o contrário de intemerato, é corrupto. E uma palavra caótico, que significa confuso, o contrário de confuso é escuro, né? Elucidativo. Perdão. Caótico significa confuso, então o contrário dele seria esclarecedor, elucidativo. Certo? Palavras antônimas. Palavras parônimas são palavras parecidas, tanto na grafia quanto na pronúncia, mas que remetem a sentidos bem diferentes. São apenas parecidas, paronímos, nomes parecidos. Por exemplo, intemerato significa íntegro, puro. Agora, intimorato significa intrépido, resoluto, destemido. Vejam que são duas palavras parecidas. Intemerato, que significa puro, íntegro, incorrupto, e intimorato, que significa destemido, intrépido, resoluto. Palavras parecidas, mas que remetem a sentidos bem diferentes. Da mesma forma, quando você usa ratificar e retificar. Ratificar significa confirmar, retificar é corrigir. São palavras parecidas na grafia e na pronúncia, mas com sentidos bem diferentes. E palavras homônimas são palavras que têm alguma coisa igual. Quando a mesma grafia existe, duas palavras com a mesma grafia, são chamadas de palavras homônimas homógrafas. Quando tem a mesma pronúncia, homônimas homófonas. E quando tem tanto a grafia quanto a pronúncia iguais, são chamadas de homônimas perfeitas. Então é importante saber que homônimas são palavras que têm alguma coisa igual. Homônimas homófonas têm a mesma pronúncia, mas grafia é diferente. Você escreve de maneira diferente, mas pronuncia as duas palavras da mesma forma. Agora, as palavras homônimas homógrafas, você escreve da mesma forma, mas a pronúncia é diferente. E as homônimas perfeitas são aquelas palavras que têm a mesma grafia e a mesma pronúncia, porém com sentidos diferentes. Então, por exemplo, palavras homófonas, sessão com S e 2 S, sessão com C e 2 S. Sessão com S e 2 S é reunião, encontro. Por exemplo, uma sessão de cinema, sessão com S e 2 S. Sessão da Assembleia Legislativa é uma reunião com S e 2 S. Sessão com C e 2 S, grafado com C e 2 S, é doação, vem do verbo ceder, sessão do verbo ceder, doação. E também existe uma outra sessão, que é com S e C cedilha. Nesse caso, sessão com S e C cedilha é divisão, departamento, parte de um todo. Então, observe, a palavra sessão se escreve de três maneiras diferentes,
mas a pronúncia é rigorosamente a mesma. Sessão com S, dois S, reunião com determinado fim, sessão de cinema, sessão da Câmara Legislativa, por exemplo. Sessão com C e dois S é o ato de ceder, sinônimo de doação. E sessão com S e C cedilha é divisão, departamento, parte de um todo. Três palavras grafadas de formas diferentes, mas pronunciadas da mesma forma. Por isso são palavras homônimas, homófonas, a mesma pronúncia, a mesma fonia, mas grafia diferente. As palavras homônimas homógrafas, por sua vez, são aquelas que têm a mesma grafia, mas com pronúncias diferentes. Por exemplo, olho, substantivo, e óleo, verbo. Eu digo assim, meu olho está coçando. Olho aí é o substantivo. Eu olho através da vidraça. Olho do verbo olhar. Aí é verbo. Veja que olho você pronuncia de forma aberta. Olho você pronuncia de forma fechada. A grafia é a mesma, mas a pronúncia é diferente. Então são palavras homônimas homógrafas. E palavras homônimas perfeitas são aquelas que apresentam a mesma grafia e a mesma pronúncia. Por exemplo, livre adjetivo e livre verbo. Eu sou um homem livre, livre adjetivo. É preciso que você se livre desse problema, que você se livre, livre verbo. Veja que as duas palavras são escritas da mesma forma, são pronunciadas da mesma forma, mas remetem a classes gramaticais diferentes e, naturalmente, a sentidos diferentes. Nesse caso, são palavras homônimas perfeitas. Então, é bom que você saiba que relação semântica é relação de significado. Relação semântica de sinonímia é aquela que apresenta palavras de sentido igual ou semelhante. Relação semântica de antonímia apresenta palavras de sentido oposto. Relação semântica de paronímia, palavras parecidas, tanto na grafia quanto na pronúncia. Relação semântica de homonímia, palavras que têm alguma coisa igual. Ou a mesma pronúncia, a grafia, a pronúncia igual, nesse caso as homônimas homófonas, ou a mesma grafia, nesse caso homônimas homógrafas, ou tanto a grafia quanto a pronúncia iguais, nesse caso homônimas perfeitas. Aqui no nosso livro, a partir da página 53, nós temos listas de palavras sinônimas, antônimas, parônimas e homônimas. É muito importante, sobretudo, que você procure verificar nesta lista as palavras parônimas e homônimas. As principais palavras homônimas e parônimas estão contidas aqui no livro a partir da página 53. Palavras sinônimas e palavras antônimas é algo com que você não pode se preocupar muito. Aí é dicionário, é você ter o hábito de ler para ter um bom vocabulário. Mas é preciso que você se preocupe, sobretudo, com as palavras parônimas, na página 55, e com essa lista de palavras homônimas, na página 56. Agora nós vamos tratar de signo linguístico. Signo linguístico é o sinal que substitui uma realidade. No signo linguístico há duas partes importantes, o significante e o significado. Em que consiste isso? Por exemplo, quando eu escrevo a palavra pincel aqui no quadro, pincel. Então, pincel é o significante. O significante é formado de sons, no caso da língua falada, e de letras, no caso da língua escrita. Então, quando você escreve ou alguém fala para você a palavra pincel, você está usando o significante pincel. Mas o que isso significa? Ora, se alguém falar em pincel, você logo vai se lembrar de um objeto que serve para pintar, por exemplo, um quadro, ou então deste elemento aqui que nós usamos para escrever as coisas no quadro aqui. Então, o significante pincel remete a vários significados. Por exemplo, um deles, pincel que nós usamos para pintar um quadro, outro pincel que nós usamos para escrever aqui no quadro. Então, esse é o significado da palavra pincel. Por exemplo, da mesma forma, casa. Se alguém fala para você a palavra casa ou escreve a palavra casa, casa é o significante.
Mas o que remete casa? Casa é uma construção, casa é o lugar em que nós moramos, então o significado de casa é esse sentido que nós temos a respeito desse significante casa. Portanto, o signo linguístico é formado do significante mais o significado. Esse assunto está aqui no nosso livro, na página 57. Então veja, signo linguístico. Língua é a linguagem verbal utilizada por um grupo de indivíduos. Como qualquer outro código, a língua é formada por um conjunto de sinais que, combinados de determinada maneira, possibilitam a transmissão de mensagens. A comunicação linguística somente ocorre quando o emissor e o receptor conhecem esse código. Por exemplo, eu uso a língua portuguesa e você que está assistindo a esta aula também conhece a língua portuguesa. Então, tanto o emissor quanto o receptor conhecem o mesmo código, no caso aqui, a língua portuguesa. Então, signo linguístico é um sinal que substitui uma realidade. A realidade substituída pelo signo denomina-se referente. O signo linguístico constitui-se de duas partes. O significante, que é o lado imaterial do signo, formado de sons, no caso a linguagem falada, ou de letras, no caso a linguagem escrita. E o significado, que é o lado imaterial do signo, a ideia que esses fonemas e letras transmitem. Então, é o caso, por exemplo, do significante pincel, que nos dá a ideia de um objeto usado para pintar ou para escrever. Quando um significante remete a vários significados, nós temos a chamada polissemia. Polissemia é a capacidade que uma palavra tem de adquirir vários sentidos, ou seja, ocorre polissemia quando o significante remete a vários significados. Por exemplo, a palavra linha. Quando alguém fala para você a respeito da palavra linha, vários significados tem a palavra linha. Linha pode ser ataque de um time de futebol. Ele não quer jogar na defesa, ele só quer jogar na linha. Veja que linha aí remete ao ataque de um time de futebol. Linha pode ser um trilho, a linha de trem é um trilho, então linha já remete ao sentido de trilho. Linha pode ser uma forma de se conduzir, de pensar, uma linha de pensamento. Linha pode ser um meio de comunicação, linha telefônica, linha telegráfica. Linha pode ser um meio de transporte, né? O ônibus que faz a linha Samambaia Plano Piloto. Então, nesse caso, o significante linha remete a vários significados. Pode ser conduta, pode ser um fio usado na costura, né? A linha que eu vou usar para costurar esta roupa é uma linha preta. Pode ser um meio, né? Um meio de transporte, por exemplo. Pode ser o trilho de um trem, pode ser ataque de um time de futebol, pode ser um risco. Observe que está escrito aí na linha 8 do texto. Então, risco usado no papel. Pode ser um marco divisório, né? A linha do Equador. Então, nesse caso, o significante linha remete a vários significados. Por isso, nesse caso, a palavra é polissêmica, adquire vários sentidos. A palavra é polissêmica quando um significante remete a vários significados. E é importante também que nós saibamos, ainda neste capítulo, da diferença entre denotação e conotação. Denotação remete a um sentido próprio, sentido real da palavra. A palavra está em sentido denotativo quando está em seu sentido próprio, sentido real. E o sentido conotativo é o sentido figurado, o sentido irreal da palavra, o sentido metafórico. Então, por exemplo, quando eu digo denotação, sentido próprio, real, conotação, sentido figurado, metafórico. Quando eu digo, por exemplo, ela tem uma aliança de ouro, pressupõe-se a aliança que ela tem é feita desse material nobre, o ouro. Então, ouro aqui está em sentido denotativo, sentido próprio da palavra. Agora, quando eu digo assim, ela tem um coração de ouro, naturalmente que o coração dela não é feita desse material nobre, ouro. O que eu quero dizer é que ela é uma pessoa bondosa, tem um bom coração, né? Tem uma forma de se portar de maneira bastante adequada, né? Então ela tem um coração de ouro, é uma pessoa bondosa. Ouro aí está no sentido figurado.
ouro não está no seu sentido real. Da mesma forma, quando eu digo assim, o leão fugiu da jaula. Quando eu digo leão fugiu da jaula, pressupõe-se que leão seja o animal, o rei das selvas. Então, nesse caso, leão está em sentido literal, está em sentido real, está em seu sentido denotativo. Agora, quando eu digo assim, o goleiro foi um leão em campo. É claro que o goleiro não foi o rei das selvas em campo. O que eu quero dizer é que o goleiro foi tão ágil, tão valente quanto um leão. Então, nesse caso, a palavra leão está em sentido conotativo, em sentido figurado. O leão fugiu da jaula, leão, o rei das selvas, sentido denotativo, sentido real. O leão, ele foi um leão em campo, leão está em sentido figurado, em sentido conotativo. É bom que você observe esses conceitos e se familiarize com eles.